Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo onde vou falar sobre o processo de autoconhecimento, o processo esse que eu considero que é essencial quando nós estamos a falar de um processo de coaching ou auto-coaching, como é o caso que nós estamos aqui a abordar neste curso específico. Vamos começar por uma pequena história. Em alto mar, o navio tinha acabado de avariar o motor. Estava sem motor. O navio ficou à mercê das ondas, para um lado, para o outro, à frente e para trás. O navio estava totalmente dependente daquilo que acontecia à sua volta, para um lado, para o outro, para a frente, para trás. Vamos pensar noutra situação que provavelmente também te acontece todos os dias. Provavelmente vais trabalhar e provavelmente vais fazer o mesmo caminho todos os dias. E provavelmente vais fazer esse caminho sem sequer estares atento ao que estás a fazer. Não te apercebes das pessoas que se cruzam contigo. Não te apercebes, por exemplo, da paisagem, das árvores, dos outros carros. É certo que estás a fazer todo esse processo como se estivesse anestesiado. E esse processo em que tu estás anestesiado tira-te uma coisa, que é o controle, que é o domínio, que é assumir a tua responsabilidade, é fazeres acontecer. Provavelmente estes dois exemplos demonstram aquilo que acontece nas nossas vidas quando nós não assumimos as mesmas. Quando nós deixamos que fatores externos nos comandem a nossa vida, que provavelmente é o que acontece à maior parte das pessoas, ou quando estamos a viver as nossas vidas de uma forma automática, sem sequer pensarmos no que estamos a fazer, sem uma definição concreta de onde é que nós estamos, para onde é que nós queremos ir e quais são os possíveis caminhos que nós podemos adotar para lá chegar. Muito importante em todo este processo e para nós conseguirmos efetivamente fazer algo diferente, é muito importante nós conhecermos aquilo que nós somos na realidade e quais são os filtros, quais são as condicionantes que nós nos autoimpomos, na maior parte das vezes, que vão determinar qual o caminho, qual o trajeto que nós estamos a ter em cada uma das nossas vidas. O que é que acontece? Quando nós não nos conhecemos, nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos mudar. Por isso é muito importante nós conhecermos primeiro o quê? Conhecermos o nosso sistema de crenças. O que é uma crença? Uma crença é algo em que eu acredito de tal forma que eu não consigo questionar, que eu nem sequer questiono, assumo que é verdade. Vou dar um exemplo. Eu, quando era adolescente, sempre fui rotulado pelas outras pessoas como uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida, uma pessoa que tinha muita dificuldade em comunicar com os outros. Imagina lá, estou aqui a fazer este curso, estou aqui a falar para ti, eu normalmente faço palestras para inúmeras pessoas, é algo que eu adoro fazer, mas durante muitos anos da minha vida eu acreditei que efetivamente era assim, eu acreditei que era uma pessoa tímida, uma pessoa introvertida e que não tinha capacidade para comunicar. Onde é que essa crença tinha existência? Aqui, única e exclusivamente aqui, dentro da minha mente. E nós, quando acreditamos em algo, se não a questionamos, a nossa mente processa a informação de modo automático. Ou seja, não vai questionar. E nós, para podermos mudar o nosso sistema de pensamento e para nós mudarmos os nossos comportamentos, temos que questionar as nossas crenças. Temos que as questionar se efetivamente elas fazem sentido. Como eu dei o exemplo da timidez, podia não fazer sentido e não fazia. E a magia acontece quando nós nos permitimos questionar a crença e quando nós nos permitimos pensar que talvez a crença não seja verdadeira. É nesses momentos, quando nós assumimos que talvez a crença não seja verdadeira, que a magia acontece. Porque se nós já estamos a questionar algo que nós assumíamos que era totalmente verdade e era inquestionável, já estamos a alterar o nosso sistema de representação de crenças. Eu nos meus cursos normalmente peço para os meus formandos identificarem 5 crenças limitadoras. Aquelas crenças que nos impedem de continuar. Por exemplo, eu sou tímido, eu sou inseguro, eu tenho medo de ter uma relação. Algo que normalmente nos impede de continuar. Algo que nos prende ao passado. E por falar em prender ao passado, deixa-me contar-te mais uma história.
Era uma vez um elefante bebê. E o elefante bebê foi preso a uma estaca. E durante dias e dias o elefante tentou se soltar. Puxou a estaca. Puxou, puxou, puxou. Puxou com tanta força, mas nunca conseguiu soltar-se. A partir de determinado dia, o elefante assumiu que nunca mais se ia soltar daquela estaca. A verdade é que o elefante cresceu. O elefante já era tão grande que arrancava aquela estaca, bastava querer, bastava só fazer um ligeiro puxão e ele arrancava aquilo com uma enorme facilidade. Mas a verdade é que o elefante manteve-se preso àquela estaca para o resto da sua vida. Quais são as tuas estacas? Quais são as crenças que tu assumes que são verdadeiras? Quais são as crenças que te prendem àquilo que tu tens atualmente? Já pensaste nisso? Se não pensaste, vais pensar agora. A minha primeira sugestão de atividade, a atividade decorrente deste vídeo que eu estou agora a partilhar contigo, é tu identificares 5 crenças que te estão a limitar e 5 crenças que te estão a impulsionar na tua vida. Crenças potenciadoras. Por um lado, crenças que te estão a limitar e, por outro lado, crenças que te estão a impulsionar. Vou dar um exemplo de uma crença que eu tenho. Aconteça o que acontecer, eu estou lá para resolver. Isso é uma crença potenciadora. Outra crença que eu também defino e que também tenho claro para mim é se eu me envolvo num projeto, se eu defino um timing, o projeto vai acontecer. E o projeto vai acontecer. Acontece. Porque eu acredito, não há nada em mim que duvide que essa crença seja verdadeira. Portanto, por um lado temos crenças que nos podem limitar, mas por outro lado também temos crenças que nos podem potenciar. Portanto, o exercício que eu te quero propor nesta primeira atividade é identificar, efetivamente, quais são as crenças que, por um lado, te limitam, mas por outro lado, te potenciam. Ao nível do nosso sistema de autoconhecimento, também costumo falar que é muito importante nós conhecermos a nossa identidade. Ou seja, aquilo que nós verdadeiramente somos. Não é aquilo que nós temos que nos define, não é os nossos trabalhos que nos definem. Aquilo que nós efetivamente somos. Já uma vez paraste para pensar naquilo que tu és efetivamente? Como é que eu faço isso, não? Nós normalmente atuamos de acordo com um conjunto de valores, de regras da sociedade e normalmente atuamos de uma forma condicionados pelas nossas crenças, portanto aquilo que nós mostramos à sociedade, que provavelmente tem um pouco daquilo que nós somos, mas que não mostra a nossa essência. E é muito importante nós conhecermos a nossa essência, sabermos efetivamente aquilo que nós somos, conhecermos efetivamente aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós somos na realidade. E quando nós fazemos este exercício de introspecção e nos conectarmos a nós próprios e fazemos este exercício de tentar compreender o que é que eu sou na realidade, qual é a minha verdadeira identidade, nós passamos a estar mais próximos da nossa verdade. Eu ainda não respondi à tua pergunta. Como é que nós podemos fazer isto? Normalmente as pessoas que trabalham comigo, eu peço para elas fazerem um exercício muito simples. Dedicarem um dia, terem um dia de férias ou durante o fim de semana, e nesse dia estarem com elas próprias. Irem para um local que gostem, por exemplo, para uma praia, para a montanha, para uma floresta, para um local onde elas se sintam bem e talvez conectadas com a natureza, é algo que me diz, com o qual me identifico, mas um local onde a pessoa se sinta efetivamente bem e que faça esta pergunta vezes sem conta para si própria. O que é que eu sou na realidade? Qual é a minha identidade? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu quero fazer da minha vida? O que é que eu quero, a partir de hoje, fazer da minha vida? Normalmente, no final deste dia, vêm algumas respostas daquilo que é que eu sou, aquilo que eu quero fazer, aquilo que me dá efetivamente satisfação nesta vida. Acontece é que muitas vezes depois não temos coragem de operacionalizar, não temos coragem de conhecer a nossa identidade e sabendo o que é que está desalinhado. Porque é muito importante nós sabermos qual é a nossa identidade para comparar com aquilo que nós estamos a fazer, para sabermos o que é que está desalinhado entre a nossa identidade e a nossa realidade, para podermos fazer algumas alterações. Quando nós conhecemos a nossa identidade, estamos muito mais próximos de operarmos em verdade. E por falar em reconhecermos a nossa realidade, vou-te propor um segundo exercício.
No nosso grupo Facebook tens lá também um fecheiro que tem a ver com uma ferramenta que nós usamos na área de coaching, que é a ferramenta Roda da Vida. Nesse fecheiro irás preencher identificando as áreas da tua vida que são importantes. Por exemplo, a área profissional, a área sentimental, a área financeira e todas as outras áreas que fizerem sentido. Podes desdobrar essas mesmas áreas de acordo com a tua realidade, de acordo com aquilo que tu entendes que faz sentido. E vais atribuir valores a cada uma delas. No fecheiro está bem claro e tu vais compreender. Mas o que vais obter no final com esse preenchimento é que vais ter uma visão clara de como é que está a tua vida atual em relação a essas várias áreas que tu definiste. Qual é o teu ponto de situação atual em relação às várias áreas que tu definiste. E vais ter uma visão que provavelmente a tua vida sentimental não está tão bem quanto tu gostarias que tivesse, ou a tua vida profissional não está tão bem quanto tu gostarias que tivesse, ou a tua vida financeira não está tão bem quanto tu gostarias que tivesse. E, portanto, quando identificares as áreas que não estão efetivamente ao nível que tu gostarias que estivessem, vais poder definir atividades concretas para fazer evoluir essas mesmas áreas. Bom, uma terceira atividade que eu te queria propor neste vídeo, quando concluís este vídeo, tem a ver com os desafios que estás a enfrentar neste momento. Normalmente quando eu falo em desafios, por exemplo, eu não estou bem a nível do meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, eu sinto-me mal, eu fico ansioso. Normalmente as pessoas quando comunicam isso, e normalmente pergunto de uma coisa muito concreta, muito específica. Há algo que tu possas fazer para mudar essa situação? Há algo que tu possas fazer para influenciar essa situação? Como assim, não? Ou seja, nós, quando estamos a definir desafios que estamos a vivenciar, temos sempre que identificar o que é que nós podemos fazer, o que é que está ao nosso alcance, que nos permita modificar esse estado dessa situação. O que é que nós podemos fazer, que está ao nosso alcance, que nos permita modificar esse estado atual que estamos a vivenciar. Porque se nós não temos nada que possamos fazer em determinado contexto, por exemplo, ao nível do trabalho eu não consigo fazer nada porque já tentei de tudo e continuo a ter os mesmos resultados, o mesmo nível emocional, os mesmos conflitos, as mesmas dificuldades de comunicação naquele contexto específico, porque não valorizo o meu trabalho, porque por isto ou por aquilo. Eu já tentei de tudo, mas se efetivamente já tentei de tudo, então provavelmente eu estou a lutar contra um contexto, ou seja, eu não consigo mudar o contexto. E como eu costumo dizer, nós temos de focar a nossa energia naquilo que nós controlamos. Se nós estamos a focar a nossa energia naquilo em que nós não controlamos, o que é que vai acontecer? Vamos por isso simplesmente estar a desperdiçá-la. Portanto, quando nós chegamos a uma conclusão que às vezes estamos a lutar contra um contexto, o que nós podemos fazer é, ou aceitamos, ok? É algo que nós podemos fazer, eu aceito este contexto, pá, não é o ideal para mim, mas eu vou-me manter nele. Ou então, o que posso fazer é mudar o contexto. Portanto, o que eu gostava que tu identificasses são os teus 5 principais desafios que estás a vivenciar neste momento e, analisando cada um desses desafios, que tu claramente dissesses quais são as alternativas que tu tens que podem fazer alterar esses mesmos desafios. O que é que tu ainda não tentaste fazer que te permitam alterar esses mesmos desafios, tornando esses desafios em algo menos desafiante para ti e mais satisfatório. Portanto, estamos a falar de 3 atividades: identificação de crenças, estamos a falar da roda da vida e estamos a falar dos desafios que tu estás, neste momento, a enfrentar. Neste vídeo falamos sobre o processo de autoconhecimento. Espero que tenhas compreendido a importância de nós sabermos e de nós conhecermos onde estamos, para depois definirmos de uma forma mais concreta e mais específica para onde queremos ir. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as perguntas poderosas, as tais perguntas musculadas que nos dão mais respostas e que nos dão mais opções na nossa vida. Bom, agradeço por teres-me seguido até aqui neste vídeo e espero encontrar-te então no próximo vídeo. Um abraço e até já.